Pois bem, vamos a mais um Aprendendo com Questões. Vamos agora a ondulatória. Você já sabe, pausa o vídeo, você primeiro. E aí, fez? Vamos lá? Então, primeira coisa, ele diz que nós temos uma onda acontecendo em 20 segundos. Essas ondulações estão mostradas aí. E ele quer que a gente encontre as características, começando pelo comprimento de onda. Vamos lembrar que comprimento de onda é o lambda. Comprimento de onda é a distância que a onda percorre toda vez que ela oscila uma vez. E aí, quando nós estamos falando de uma oscilação, aqui nós temos uma oscilação completa. Como você pode ver, nós temos uma crista, parte de cima, e nós temos um vale, que é a parte de baixo. A cada crista e vale, temos uma oscilação. Ou, se você preferir, nós podemos dividir a onda ao meio. E você pode contar que a crista, nós podemos dividir a crista ao meio. Nós temos a primeira parte, que é a subida da crista, a segunda é a descida da crista. A mesma coisa pode ser feita no vale. Nós temos a terceira parte aqui, que é a descida do vale, e a quarta parte, que é a subida do vale. Se você preferir, nós podemos dizer que a cada oscilação nós temos 4 partes. Esse é um método também para nós contarmos oscilações. Contou 4 partes, temos uma oscilação. Temos um comprimento de onda. Quantas oscilações nós temos nessa imagem dentro desse comprimento de 2,25 centímetros? Se nós dermos uma forçadinha aqui, aqui nós temos uma parte da crista, dividindo na metade outra parte, terceira parte, dividindo na metade mais uma vez, quarta parte. Então, bem aqui nós completamos uma oscilação. 4 partes da onda. Mas nós ainda temos mais. Temos aqui uma quinta parte e uma sexta parte. Isso quer dizer que dentro de 2,25 nós temos 6 partes de uma onda. A cada 4 partes nós temos uma oscilação. Então, nós podemos dizer o seguinte: dentro de 2,25 nós temos uma oscilação completa, que são 4 partes. Como nós temos 2 partes sobrando, nós temos metade de uma oscilação. Então, uma oscilação e meia dentro de 2,25. Só que para encontrar o comprimento de onda, eu preciso fazer a medição para uma oscilação. O comprimento de onda é a distância percorrida em uma oscilação. Multiplicando cruzado, nós encontraremos que 1,5 lambda, passando 1,5 está multiplicando para o lado de cá, dividindo, nós terminaremos com lambda igual a 1,5. Então, o comprimento de onda vale 1,5 nessa questão. Depois ele quer o período. Período é um tempo. É o tempo que demora para completar uma oscilação. Poxa, é o tempo que demorou para ele oscilar só uma vez, normalmente representado pela letra T maiúsculo. E aí, nesse caso, lá no início da questão, ele deu uma dica quanto ao tempo. Ele falou que a onda ocorre completamente em 20 segundos. Quantas oscilações desde o início até o fim nós temos? Bom, basta você ver que aqui nós temos 6 partes já. Se eu juntar mais uma parte com mais uma parte, temos 8. Ou seja, temos 2 oscilações completas. Então, eu posso fazer uma regra de 3. Em 20 segundos, nós temos 2 oscilações completas. Mas o período é o tempo que demora para você oscilar uma vez. Então, para uma oscilação, nós teremos o período. Nem precisava fazer conta, né? Se você multiplicar cruzado, é metade do tempo. Esse período vai dar 10 segundos. Então, nosso período, que é o tempo que demora para oscilar uma vez, 10 segundos. Se em 20 segundos tem 2 oscilações, para uma oscilação só tem 10 segundos. Depois ele quer a frequência. A frequência, ela é representada pela letra F, e ela mede o número de oscilações que nós temos num determinado período de tempo. Você já deve imaginar que tem 2 formas de calcular isso aqui. Por exemplo, se você quisesse usar a fórmula de frequência mesmo, ficaria frequência, número de oscilações
pelo tempo. Nessa questão nós vimos que tem duas oscilações e as duas acontecem em 20 segundos. Se você simplificar 2 por 20, isso aqui vai dar 0,1. Sempre que o tempo que você usar estiver em segundos, sua frequência sai em hertz. Essa mesma frequência poderia ser calculada de uma outra maneira. Afinal de contas, quando nós trabalhamos analisando apenas uma oscilação, o tempo que gasta para oscilar uma vez é o período. Então eu poderia escrever aqui, frequência ao inverso do período. O período é 10, 1 sobre 10 era 1. Mesma coisa, chegamos no mesmo resultado, apenas uma forma diferente para fazer. Depois, ele pede a velocidade. Bom, existem 3 maneiras de se calcular a velocidade de uma onda. Afinal de contas, essas ondas são movimentos uniformes. Então, nós temos que velocidade é dada pela distância dividida pelo tempo. Essa é a equação do movimento uniforme. Mas, para ondas, nós podemos generalizar isso, porque a distância que a onda percorre a cada oscilação é o lambda. E o tempo que a onda demora para oscilar uma vez é o período. Então eu posso escrever lambda sobre período. E como a frequência é o inverso do período, eu posso escrever que isso aqui é igual a lambda f. Qualquer uma das 3 equações que você usar está corretíssimo. Vou aproveitar e usar a segunda equação. Velocidade é o comprimento de onda, nós calculamos como 1,5. E o nosso período, 10. Nesse caso, então, 0,15 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade, representada pela letra V. E por último, a amplitude. A amplitude não tem fórmula, você encontra ela olhando para a imagem. Bom, a amplitude é sempre medida do meio da onda até uma crista, ou seja, o quanto a crista subiu, ou do meio da onda até um vale, que é o quanto o vale desceu. As questões costumam dar a distância total para te confundir, para você achar que é 1,6 e não é. A amplitude aqui vai ser metade desse valor. Representada pela letra A, nós dizemos que a amplitude é mais ou menos 0,8. Aqui não é metros por segundo, né? Essa velocidade é centímetros por segundo. Mesma coisa para a amplitude, centímetros. Nós colocamos mais ou menos porque a amplitude pode ser para cima ou para baixo. Então, 0,8. Questão feita.